paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Olha a gente aqui para a terceira lição do trimestre de 2025, um tema maravilhoso, importantíssimo, e que bom você estar aqui conosco novamente. E para quem está chegando a primeira vez, seja bem-vindo e eu espero que você goste desta lição e goste do nosso canal também. Se você gostar, pode se inscrever, te faço esse convite aí. Também te faço o convite para você que gostar da lição, deixar o seu like, porque muito nos ajuda, e também compartilhar com outras pessoas nos grupos da sua igreja essas pré-aulas que nós estamos dando semanalmente. Lembrando a vocês que nós vamos começar também a postar aqui devocionais semanalmente e também um panorama geral sobre Israel, o Israel bíblico, o Israel histórico, o Israel profético, e eu espero que você continue com a gente aqui, tá? Meus amados, nós vamos começar então agora esta lição de número 3 desta revista aqui, ó, A Igreja em Jerusalém. Aqui começa a era da igreja, do Pentecostes, e aqui nós temos como subtítulo Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Mas hoje, diferente das aulas anteriores, eu não vou fazer agora aquela explicação versículo por versículo relativo à leitura bíblica em classe, mas nós vamos hoje tópico a tópico, de uma forma simples, breve, trazer aqui um subsídio para vocês, certo? Vamos começar com o título então. O título da lição é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. O texto áureo da lição, ele diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Olha então Pedro atribuindo a glória a Jesus. Deixa eu ligar o microfone aqui, para que a gente possa também evitar aí barulhos externos. Pronto, microfone ligadinho. Vou prender o fio aqui. Irmãos, eu moro bem próximo da Igreja Católica e eles estão realizando um culto lá agora, e eu estou tentando evitar que esse som do culto deles é bem próximo aqui na rua de cima, chegue aqui. Eles fazem um barulhão tremendo, né? Fazem bastante barulho, parece até que são pentecostais, né? E eles fazem o culto de porta aberta, é um templo bem grande, não tem acústica, e o som se propaga para fora, e eu não tenho outro dia para gravar senão agora. Na casa nova que nós estamos construindo, permitindo o Senhor, nós vamos ter um estúdio fechado, lacrado, não é, com aquelas portas anti-ruído, e por dentro eu não sei o nome daquilo, eu vou procurar saber. Quem souber coloca no comentário. Aquele acolchoado, né, que é feito por dentro para dar acústica, né, e é uma bênção. Meus amados, o textuário que eu li então está em Atos capítulo 3, versículo 12. A verdade prática, ela diz o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Esta é a verdade prática da lição. Quais são os objetivos da lição? São 3. Primeiro, vamos ler aqui o primeiro objetivo da lição: expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E 3, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Esta é então são os objetivos da lição. Meus amados, nós temos aí alguns temas que nós vamos falar nos próximos dias. Entre cada lição eu vou sempre gravar um vídeo
dentro do contexto da igreja primitiva, dentro do contexto do Pentecoste, sempre gravar um vídeo para dar aí uma engrossada no caldo, como eu sempre falo. Entre a lição 1 e a lição 2, nós já temos um tema, e entre a lição 2 e a 3, também temos um tema, certo? E eu vou falar para vocês quais foram os temas que eu coloquei. Está na playlist, você pode clicar na playlist e achar então a igreja primitiva. Mas nos próximos dias nós vamos gravar um vídeo sobre a diferença entre igreja pentecostal e tradicional. Depois também vamos mostrar a história, né, do avivamento, do pentecostalismo. Depois, cair no espírito faz parte do culto pentecostal? Esse é um outro tema. E seita pentecostal existe? Também vamos falar sobre o cessacionismo, que é aquele grupo religioso que já não crê mais nas manifestações do Espírito Santo para o tempo de hoje, mas para eles essa manifestação se encerrou no tempo de Jesus. Meus amados, também nós já falamos sobre pentecostalismo ou misticismo, os exageros que acontecem, né? Os absurdos nas liturgias de culto, que não são o pentecostalismo genuíno. E também gravamos lá se existia igreja no tempo de Jesus. Então dá uma olhadinha na playlist, aí nós temos outros temas também na nossa playlist. Aliás, irmãos, estou falando sobre o culto que eu estou ouvindo aí, o culto da Igreja Católica, e esse perfil deles aí é daquela renovação carismática, e até em língua eles estão falando, né? Em língua, que é uma beleza. Meus amados, antes de a gente iniciar a lição propriamente dita, eu estava só na introdução, nós vamos pedir a vocês que vocês possam nos ajudar a chegar a 1000 inscritos, né? A minha pretensão, não sei se vai dar, até o final de agosto a gente conseguir esses 1000 inscritos aí, porque vai ser uma marca importante no nosso canal, que está começando, que é amador, mas que a gente faz aqui nosso trabalho com muito carinho, com afinco, estudando a palavra, mergulhando nas escrituras, para que você possa receber aí um bom conteúdo. Eu quero fazer a introdução, como eu sempre faço em todas as aulas. Nós temos um plano de aula que só está na revista do professor, professor. E esse plano de aula tem a introdução. Depois, na parte do comentário, aí tem uma outra introdução. A introdução do plano de aula, ela diz o seguinte: a pregação do evangelho é a marca de uma igreja fiel às escrituras. Desde os primeiros dias da igreja de Jerusalém, os apóstolos proclamavam a mensagem de Cristo com ousadia e no poder do Espírito Santo. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, demonstra esta fidelidade ao Evangelho, enfatizando a centralidade de Cristo, o chamado ao arrependimento e a promessa de tempos de refrigério. A igreja não pode se desviar desse compromisso, pois é por meio da pregação bíblica que o mundo é confrontado com a verdade de Deus e chamado à salvação. Então, nós vamos para a introdução do comentário da lição, certo? Do comentário da lição. Acompanhe hoje aí, tá bom? Diz o seguinte: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por isso, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Primeiro tópico, a igreja que prega as Escrituras. Eu vou deixando aqui no rodapé para você acompanhar, tópico e subtópico. E o subtópico do tópico 1 diz: as Escrituras revelam Deus
certo? As Escrituras revelam Deus. O que está escrito aqui no comentário da lição? A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Irmãos, o que aconteceu aqui? Vamos discorrer para vocês o que aconteceu. Então você falou assim, o professor Will esqueceu da leitura em classe, da leitura bíblica em classe. Não esqueci não. Eu vou fazer de um jeito bem dinâmico aqui, para você ficar bem contextualizado. Então primeiro vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Vocês vão perceber que a leitura em classe, ela começa no versículo 11 do capítulo 3. Mas o que aconteceu antes do versículo 11 para nós chegarmos aqui na leitura em classe? Nós vamos saber agora, e claro, com a Bíblia aberta, certo? Com a Bíblia aberta, muito bem. Está dizendo aqui na palavra de Deus que Pedro e João, eles iam ao templo à hora da oração, a hora nona. Então os obreiros aqui, eles estavam indo para o culto de oração. E no versículo de número 2, está dizendo aqui que um coxo, ele era levado, alguém levava este homem, e ele era um coxo de nascença, e eles colocavam diariamente aquele homem lá à porta do templo, chamada Formosa, a porta chamada Formosa. Todo dia alguém colocava aquele homem lá, vendo a situação dele, vendo a condição dele, para que ele pudesse ter aí um meio de subsistência, para que ele pudesse sobreviver pedindo esmola. E quando Pedro e João iam chegando, eles iam passando pela porta ali, ele viu Pedro e João que iam entrando no templo. E aí ele pede uma esmola. A Bíblia diz aqui então que no versículo 4 que Pedro, fitando os olhos nele, disse assim: olha para nós. Certamente aquele homem olhou. Ele disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Mas só que antes, quando Pedro disse assim, olha para nós, aquele homem olhou, esperando receber deles alguma coisa. Que coisa? Uma moeda, um dinheiro, uma coisa material. Mas ele disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E diz que ele, estendendo a mão, tomando pela mão direita, o levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Veja, irmãos, esse milagre aqui instantâneo. Um homem coxo de nascença, colocado diariamente na porta do templo. Quem era frequentador do templo e entrava pela porta Formosa, costumava ver aquele homem ali. Aquele homem era conhecido, tanto quanto pelos que o levavam, como por aqueles que saíam e entravam no templo. E certamente muitas daquelas pessoas deram esmola para aquele homem. Mas naquele dia foi um dia diferente. Quando Pedro estende a mão direita e o pega e o toma, diz que os seus joelhos se firmaram e os seus artérios também. Tornozelos aqui, olha. E ele, de um salto, se pôs em pé, passando a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Imagina esse culto como é que foi. Imagine esse culto como é que foi. O homem glorificando a Deus e saltando dentro do templo. Quem estava acostumado a vê-lo ficou atônito. E aí, no versículo 9, inclusive, diz aqui, olha, viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aí começa então o versículo de número 11 da leitura bíblica em classe, que nós vamos fazer agora. E ela diz assim, vou deixar para vocês na tela aí: e apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem?
o Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de vossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Que leitura abençoada, meus amados! Então, nosso primeiro tópico é: as Escrituras revelam Deus. Agora, vocês observaram o versículo de número 12? Vamos lê-lo novamente. Quando então aquele homem recebe o milagre, que ele entra, louvando a Deus, saltando no templo, caminhando. Todo o povo que o conhecia viu aquele homem, eles ficaram assombrados, ficaram atônitos. E aí o Pedro fala: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Vejam que Pedro aqui procura atribuir a glória deste fato aqui a Deus. Irmão, se Pedro fosse como boa parte dos pregadores de hoje, né? Aqueles, principalmente aqueles que têm uma assessoria, né? Que tem muito engajamento nas redes sociais, ia colocar lá: irmãos, vejam no próximo culto na igreja tal, o pastor, o conferencista internacional Simão Pedro, o levantador de paralítico. Olha, irmão, naquele culto, eu ouço muito isso, né? Naquele culto Pedro quebrou tudo. Mas, irmão, Pedro aqui está atribuindo a glória a Deus. Um tempo atrás eu vi um cartaz de um pregador na rede social, escrito assim: fulano de tal, o caçador de demônios, né? O caçador de demônios. Eu falei: meu Deus do céu, gente, será que alguém precisa caçar demônio? Demônio está em todo lugar, só não está na vida do crente fiel. Mas eles estão por aí rodando, procurando um corpo vazio para entrar, uma mente vazia para entrar. É só começar a pecar que não precisa, é só começar a pecar que não precisa caçá-lo, ele vem, né? Mas são títulos que são colocados, né, para exaltar a figura do homem, para exaltar a figura do cidadão. Tem um até que estava adicionado na minha rede social, eu acabei bloqueando esse camarada, excluindo, porque, irmão, o cidadão fica conversando com o demônio, entrevistando, passa o culto inteiro, né, entrevistando, põe a mão na cabeça e empurra pela testa, joga no chão, sabe, aquela coisa toda, né? Outros estão usando o evangelho como ascensão pessoal, simplesmente usando a palavra, a Bíblia, para ascensão pessoal. Mas a glória é de Deus e o propósito das Escrituras é revelar a Deus, Subtópico 2. As Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus diz que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Olha aqui, as Escrituras testemunham de Jesus é o subtópico, é o título do subtópico. Irmãos, o que a gente tem visto aí de mensagens de autoajuda, como eu costumo dizer, não está escrito. Quanta gente hoje está fugindo da palavra de Deus e trazendo a mensagem: olha a força que existe dentro de você, a sua força interior, os 5 passos para o sucesso, os 10 passos para a prosperidade. É a igreja da conquista. Você vai conquistar, você vai conseguir, você vai chegar no topo, não é? Ficam nessa teologia da prosperidade, pregando riqueza. Olha o exemplo de Pedro.
pregando o Cristo crucificado e ressurreto. Então, se Cristo é revelado nas Escrituras, ele é amplamente considerado o tema central das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Novo Testamento, em particular, revela a vida, o ministério e o sacrifício de Jesus Cristo, enquanto o Antigo Testamento aponta para a sua vinda através de profecias e tipos. Os profetas, especialmente os messiânicos, já falavam da vinda de Cristo desde o Antigo Testamento. Então, Cristo é o tema central da Bíblia. Então, como é que a gente pode enxergar isso aí? Primeiro, o Antigo Testamento, ele estava ali, falando de Cristo como uma preparação. Ele apresenta diversos tipos, figuras, profecias que apontam para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por exemplo, o sacrifício de animais no Antigo Testamento é visto como uma prefiguração do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí então aparece o Novo Testamento como cumprimento daquilo que era vaticinado no Antigo Testamento. O Novo Testamento revela Cristo como o Messias prometido, o Salvador, o Redentor da humanidade, vai mostrar sua vida, morte e ressurreição, e isto é o ponto central do Novo Testamento e a base da fé cristã. Jesus também é um tema unificador. A mensagem de Jesus Cristo que permeia, todo esse livro maravilhoso aqui, as Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, ele é o fio condutor que une os dois testamentos, revelando o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então Jesus é o tema central. Vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 44. Olha lá. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus foi o cumprimento de tudo aquilo que estava escrito. E é importante, esse estudo aí, compreender Jesus como o tema central da Bíblia é fundamental para uma compreensão mais profunda das Escrituras e para o crescimento na fé. Então, em resumo desse tópico aqui, a Bíblia não é apenas um ajuntamento ou uma coleção de livros religiosos. Não é só isso, mas é uma história unificada da redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo, o tema central de toda a Escritura. Vamos então para o subtópico 3. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. No texto citado, Pedro usa o termo grego traduzido aqui como arrependei-vos. Esta palavra, além do já conhecido sentimento ou sentido de arrependimento, significa também mudança de mente. É metanoia, mudança de mente. E mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Olha que interessante, as Escrituras confrontam o pecado. Você sabe que muitos líderes espirituais hoje não pregam contra o pecado com medo de ofender ou perder membros em suas agremiações. Eles suavizam o evangelho, viram um evangelho social. Aliás, todo dia tem, inclusive, esses fofoqueiros gospel de plantão aí, estão trazendo a notícia de alguém que vive no pecado, que faz parte de liderança religiosa. As máscaras estão caindo, gente, umas atrás das outras. E muitas vezes esses aí acabam deixando de pregar contra o pecado, porque eles mesmos estão numa vida de prática de pecado. Só que vão deixando rastros, Vão deixando rastros. Mas voltando aqui, a Bíblia confronta o pecado de diversas formas, tanto em relação à sua natureza e consequência, quanto à maneira como os crentes devem lidar com ele.
o pecado é visto como uma transgressão da lei de Deus e uma ofensa contra ele. A Bíblia oferece orientação sobre como reconhecer, confessar, arrepender-se e buscar o perdão para o pecado, bem como sobre a importância de viver uma vida livre do pecado através do poder de Deus. Além disso, a Bíblia também aborda a responsabilidade dos cristãos em confrontar o pecado na vida de outros, buscando a restauração e a reconciliação. Então, irmãos, a gente precisa pregar contra o pecado, mas também evitá-lo. Porque senão a gente acaba apontando para o outro com o dedo sujo, né? Aliás, até de uma forma melhor colocada aqui, o cristão ele não deve viver a vida apontando a vida dos outros. Eu estou dizendo pregar contra o pecado, porque Deus ama o pecador. Contra o pecado. Nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra a potestade e principado, mas nós temos que pregar contra o pecado. Isso que é confrontar o pecado na vida dos crentes, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos que pecou, reconhece o pecado, confessa. A Bíblia ensina que todos pecaram e precisam reconhecer sua condição de pecador diante de Deus. A confissão do pecado é fundamental para obter perdão e restauração. E também, como Pedro pregou aqui, arrependei-vos. Então, o arrependimento é importante. E o arrependimento genuíno, ele envolve a mudança de mente e coração em relação ao pecado, levando a uma mudança de comportamento. A pessoa passa a se comportar diferente. Ela passa a evitar aquele comportamento ruim, aquele comportamento mau que trazia ofensa a Deus. Esse perdão ele tem que ser buscado e através da fé em Jesus Cristo e do reconhecimento de sua obra expiatória, os crentes podem receber o perdão dos seus pecados e a justificação diante de Deus. Mas isso é uma luta constante, é uma luta diária. Todos os dias nós temos que lutar contra o pecado. Certa vez o grande apóstolo, que por sinal se sentiu o menor, né? Ele disse: eu sou o menor dos apóstolos, mas a gente sabe que biblicamente foi um vulto tremendo. Ele disse assim: pobre homem miserável que sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero já está em mim. Então havia uma luta. Paulo também fala que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, para que você não faça o que você quer. Nós ainda estamos nesse tabernáculo da carne aqui. E a vida cristã é uma jornada de santificação, onde os crentes são chamados a lutar contra o pecado e buscar viver em obediência à vontade de Deus. Então há um confronto fraternal aí. A Bíblia nos instrui, instrui os crentes a confrontar o pecado na vida de outros, com amor e mansidão, buscando a restauração e a reconciliação. Então é um corrigindo o outro. Eu sou corrigido, eu corrijo, mas o parâmetro está aqui, é a palavra de Deus. Então por que Pedro pregou essa mensagem aqui pedindo arrependimento? Porque o pecado ele traz consequência. E quais são as consequências do pecado? Primeiro, separação de Deus. O pecado causa separação entre o homem e Deus, resultando em alienação espiritual e perda da comunhão com o Criador. Perde-se a fiação. O Isaías fala que o pecado cria uma barreira, um muro de separação, e a gente acaba não sendo ouvido por Deus. Segundo, consequência do pecado, consciência pesada. O pecado pode levar a uma consciência culpada e sentimento de remorso, de tristeza e de culpa mesmo. A pessoa vai orar, já não consegue mais. Aí vem a seta maligna: olha, você não pode orar, Deus não vai te ouvir. Você fica sentindo-se acusado o tempo todo. Segundo, a pessoa continua na prática de pecado. Qual é a próxima consequência? A morte espiritual. A Bíblia associa o pecado à morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Claro, isso aí é quando a pessoa morre sem Cristo, quando ela parte dessa vida. Enquanto estiver viva, tem chance, tem oportunidade, não é? Mas partiu desta vida no pecado, na prática do pecado, ocorreu aí a segunda morte, que é a morte espiritual. E traz até, gente, não é? A consequência do pecado traz até consequências físicas e emocionais.
O pecado pode levar a consequências físicas e emocionais negativas, tanto para o indivíduo quanto para aqueles ao seu redor. A coisa é séria, seríssima. Então, por isso que nós precisamos buscar sempre, diariamente, o perdão de Deus. Pecou, errou, falhou, busque o perdão de Deus. E qual que é a importância do perdão de Deus? A libertação do pecado. Através do perdão de Deus, os crentes são libertos da escravidão do pecado e podem desfrutar da liberdade em Cristo. Segundo, o perdão, ele restaura relacionamentos. Relacionamento quebrado, não fala mais com o outro. Então a pessoa, ela restaura a sua comunhão tanto para com Deus, como para com outras pessoas também. E aí vem um renovo espiritual, vem alegria, vem paz, vem tranquilidade. Por quê? Porque você se acertou com Deus, se acertou com o seu irmão, há uma harmonia. E aí se cumpre o que o salmista disse: ó, quão bom e quão suave é. Salmo 133, que os irmãos vivam em união. Isso traz esperança da vida eterna, porque a fé em Jesus Cristo e o recebimento do perdão dos seus pecados garante a esperança da vida eterna com Cristo. Então, resumindo, a Bíblia não apenas reconhece a existência e os efeitos do pecado, mas também oferece um caminho de esperança, perdão e restauração através de Jesus Cristo. Certo? Finalizamos aqui então todo o tópico 1 e subtópicos 1, 2 e 3. Vamos para o tópico 2? A igreja que prega no poder do Espírito. Está dizendo aqui o subtópico 1: o Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizou, traduzido como estar ou fixar os olhos na passagem. Então, atenizou, fixar os olhos. Está escrito aqui, olha, versículo 4 do capítulo 3 de Atos. E Pedro com João fitando os olhos nele. Nele quem? Naquele paralítico que estava na porta da Formosa. E o ponto principal aqui é que o Espírito capacita o passageiro. Irmãos, ter capacidade humana é muito bom. Ter intelectualidade, né? Vocês estão vendo atrás de mim aqui, ó, tem uma biblioteca, tem para baixo aqui, tem mais prateleira, tem para lá. O que acontece? Eu tenho aqui livros seculares, livros de história, filosofia, psicologia, tenho livros devocionais, dicionário secular, dicionário bíblico, Bíblia em inglês, Bíblia em espanhol, Bíblias de estudo, enfim, clássicos da literatura cristã, tem DVDs aqui, lá em cima, até hoje, bastante fita cassete, com mensagens. O que acontece? Tudo isso, irmãos, vai edificar minha vida, vai me dar conhecimento, vai me dar intelectualidade, vai me dar um pouco mais de inteligência, né? Mas eu não posso dispensar o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é indispensável para a pregação da palavra. Não adianta tudo isso que vocês estão vendo aqui sem a presença, a unção do Espírito na palavra. A palavra precisa ter a unção do Espírito. E tem muita gente pregando só com capacidade e sabedoria secular. O Espírito Santo é indispensável, eu vou repetir pela terceira vez, ele é indispensável para a pregação da palavra. A pregação cristã, segundo a visão bíblica, não é apenas uma transmissão de informações, mas uma obra espiritual que requer a atuação do Espírito Santo tanto no pregador quanto no ouvinte. Sem a unção e o poder do Espírito, a pregação pode se tornar apenas uma exposição intelectual, sem o poder transformador que leva à fé e à conversão. A pregação eficaz, de acordo com a visão cristã, vai além da habilidade de falar ou da eloquência do pregador. Ela envolve a atuação do Espírito Santo que, primeiro, capacita o pregador. O Espírito Santo concede dons espirituais
e capacitação para a pregação, tornando a mensagem não apenas intelectualmente compreensível, mas também espiritualmente poderosa. Ela também convence os ouvintes. O Espírito Santo age no coração dos ouvintes, abrindo suas mentes e corações para a verdade do Evangelho, levando-os ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Outra coisa, a pregação com a presença, a unção do Espírito Santo, traz convicção e informação. A pregação guiada pelo Espírito Santo não apenas informa, mas também transforma vidas. Tem um reloginho aqui querendo despertar, eu tenho que fazer ele parar, senão faz barulho e atrapalha a aula. Mas voltando então à pregação, ela não apenas informa, mas também transforma vidas. Ela leva a mudanças de comportamento e a santificação. E também, finalmente, é importante a unção do Espírito na pregação da palavra, conforme o título aqui, o Espírito Santo capacita o mensageiro. Por quê? O mensageiro capacitado, cheio da unção de Deus, não é? Da graça de Deus e da presença do Espírito Santo, a sua mensagem acaba guiando a igreja. O Espírito Santo guia a igreja na proclamação do Evangelho, capacitando-a a viver e a testemunhar a verdade de forma relevante e impactante. Então, concluindo, sintetizando tudo que eu disse nesse tópico, a pregação sem atuação do Espírito Santo pode ser vazia e ineficaz. O Espírito Santo é o aliado indispensável para a pregação cristã, pois é ele quem a torna poderosa e transformadora. Vamos para o subtópico 2? Fixar os olhos, entre aspas aqui. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou, Atos 14 e 9. Da mesma forma, aparece em Atos 13 e 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retornando ao episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Olha aí, fixar os olhos. Então, irmãos, a pregação, eu vou quase ser repetitivo com o que eu disse no tópico anterior, ela deve ser realizada com a manifestação do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo capacita o pregador, revelando a mensagem, transformando vidas. É a influência do Espírito Santo que torna eficaz a pregação e é relevante para quem ouve. Então, isso nos mostra que precisamos ter, neste chamado, a capacitação. A pregação não é apenas um dom humano, mas é um chamado divino e o Espírito Santo capacita o pregador com poder e sabedoria. Além disso também, falamos sobre a revelação da palavra. O Espírito Santo, ele revela o significado profundo da palavra de Deus. Tem coisas que você vai ler na Bíblia, você não vai entender, você não vai compreender, e nem sempre o livro teológico vai te explicar. Aí você vai para a oração, vai falar com Deus, vai falar com o autor da palavra. Irmãos, Deus começa a mostrar coisas que você já tinha lido aquele versículo, aquela passagem várias vezes e nunca tinha percebido, mas naquele momento você percebe algo novo, você extrai algo novo. Então o pregador acaba comunicando a mensagem de uma forma impactante, de forma clara. E aí, quando você tem o poder do Espírito Santo, essa capacitação, você acaba também trazendo uma mensagem que convence, transforma através do Espírito Santo. É o Espírito que convence os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo, diz a palavra. E aí as pessoas serão levadas à conversão e à transformação. Também, o pregador capacitado, ele acaba sendo guiado pelo Espírito Santo, vai receber os frutos espirituais da sua pregação, os ouvintes vão acabar sendo convencidos pelo Espírito Santo através da palavra, e isso aí vai aumentando então o crescimento na fé, a santidade e o amor ao próximo. E finalmente nós precisamos então sempre lembrar que nós somos dependentes do Espírito Santo. O pregador deve depender do Espírito Santo
em todas as etapas da pregação, desde a preparação até a entrega da mensagem. Sintetizando, a pregação no poder do Espírito Santo é essencial para que a mensagem seja ouvida, compreendida e produza um resultado duradouro na vida das pessoas. Subtópico 3. O Espírito glorificará a Jesus. Então, irmãos, praticamente esse subtópico 3, ele vai meio que repetir o que eu disse aqui no tópico 1, que o propósito, irmãos, é glorificar a Jesus. Sabe, eu já vi isso várias vezes acontecer. Vem um pregador de fora com aquele título bonito, fulano de tal, conferencista internacional. Como se aquilo mudasse alguma coisa na vida dos ouvintes. Aí ele fala, irmãos, está aqui o nosso irmão, tal, já passou por 20 países, já pregou em todas as cidades do Brasil. No última pregação que ele teve, no estádio fulano de tal, no ginásio fulano de tal, para 15 mil pessoas, foram 30 batizados no Espírito Santo. E aí vai contando aquele monte de coisa e tal. Chega naquele culto, não acontece nada. Não acontece nada. Para mim não me interessa se o cara pregou em 50 países, se no último culto que ele pregou foi 40 batizados no Espírito Santo. Se realmente aconteceu, glórias a Deus, honra e glória para o Senhor. Mas eu quero ver no culto ali, na hora, naquele momento ali, não é? Ser usado por Deus. Então, o Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. João 16:14. O Espírito nunca chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Então nós, pregadores, temos que aprender com o Espírito Santo. Apontar para Cristo. Isso é exatamente o que vimos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos 3. Certo? Então, está aqui, gente, mostrando que nós precisamos sempre glorificar a Deus. Por isso que Pedro pergunta lá, varões e irmãos, por que vocês estão se maravilhando disso? Né? Como se por nós mesmos a gente tivesse feito isso que está acontecendo aqui. Ok? Vamos para o último tópico. Tópico 3. A igreja que prega a esperança vindoura. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante, era uma cultura indiferente. Olha, presta atenção nessas duas palavras, indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. E é a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Nós estamos em uma sociedade indiferente e insensível. É perceptível, meus amados, o aumento da indiferença em relação às coisas de Deus em muitas sociedades contemporâneas. Essa tendência se manifesta de diversas formas, como a secularização crescente. Sabe, até a igreja, em muitos aspectos, vem ficando secularizada. Posso até dizer, mundanizada. Essa tendência, não é? Então, que se manifesta de diversas formas, como a secularização, não é? Foco excessivo no materialismo. Olha as mensagens, repito aqui, pregadas. Tiraram a cruz como símbolo do sacrifício de Cristo, colocaram em escada para te dar ascensão, carro novo, casa nova, jatinho, jet ski, certo? Isso é insensibilidade às coisas vindouras, como se a gente fosse ficar aqui 200 anos. Estão esquecendo de entesourar tesouro no céu, quando Jesus diz que a traça não rói, o ladrão não rouba. Sabe, nós estamos na época da satisfação imediata. E aí os valores espirituais vão sendo negligenciados. E essa indiferença religiosa, ela pode ser observada em diversos contextos. Por exemplo, como eu já disse, na secularização.
a separação entre a esfera religiosa e a vida pública, né, tem levado muitas pessoas a relegar a fé a um plano pessoal sem influência em suas decisões ou ações no mundo. Depois, nós temos o materialismo, esse consumismo, essa busca incessante por bens materiais. Nada está bom, nada que comprou está bom, sempre querendo mais, um mais novo, porque esse aqui já não serve mais, mas está servindo, mas não quer. Isso vai ocupando lugares e o propósito espiritual na vida do cristão. E aí as pessoas vão ficando, não é, ou sendo levadas à indiferença, não é, em relação às questões transcendentais, ou seja, que não são daqui, que não são dessa esfera. Depois a gente cai no individualismo, essa valorização excessiva do individualismo pode levar ao afastamento de comunidades religiosas. Então a pessoa, ela não quer mais ir à igreja, ela agora quer apenas diversão, ela quer apenas lazer. De vez em quando vê um culto online aí, ela está preocupada com a satisfação pessoal. E por fim, então, isso vem levando as pessoas ao desinteresse pela palavra. Algumas pessoas, mesmo tendo conhecimento sobre as mensagens religiosas, demonstram pouco interesse em aprofundar sua fé ou aplicar seus ensinamentos em suas vidas. E essa indiferença, ela pode ter consequências negativas, porque as pessoas vão perdendo o sentido da vida, vai gerando um enfraquecimento dos laços comunitários, vai começando a ter, não é, ou a faltar referências morais sólidas. E, no entanto, também há espaço para o despertar espiritual e a busca por um caminho mais significativo. É buscando a palavra, é lendo a palavra, para não ficar nessa insensibilidade. E é importante ressaltar que a indiferença não é uma realidade homogênea. Há pessoas que, mesmo em meio a essa tendência, buscam aprofundar a sua fé e encontrar o sentido em sua vida espiritual. Muitas igrejas hoje, não é, elas têm se esforçado para se adaptar aos desafios da sociedade contemporânea, não é? Oferecer respostas bíblicas relevantes para as perguntas e as necessidades das pessoas. Mas insensível não podemos ser insensíveis como aquele povo foi, não é? Pedro estava pregando a um povo insensível, pelo menos no momento em que eles crucificaram a Cristo, mas agora estavam recebendo a revelação da verdade. Subtópico 2, a promessa da segunda vinda. Concluindo sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já poderiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazido por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Então aqui nós já estamos num campo escatológico. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Está falando de futuro aqui, segunda vinda. Sim, a segunda vinda é de fato a esperança central do cristianismo. Acredita-se que Jesus retornará para buscar seus seguidores. Ele vai estabelecer aqui na terra o seu reino eterno, um evento conhecido como a segunda vinda. E esta esperança é fundamental para a fé cristã e influencia a maneira como os crentes vivem suas vidas, porque a gente está na iminência de um arrebatamento. Então nós precisamos buscar a santidade e aguardar a realização dessas promessas aí, desse tempo de refrigério. A esperança da segunda vinda de Cristo é baseada em diversas passagens bíblicas. Por exemplo, Mateus 24 e 27. Eu não vou citar, gente, vou deixar só no rodapé, porque já estamos com 52 minutos, né? Mas ela vai descrever a vinda do Filho do Homem como algo visível e universal segundo a Bíblia. Claro, isso é a segunda vinda, tá, gente? Na primeira vinda de Cristo foi quando ele veio, não é, a esta terra para nascer, sofrer. Aí na segunda vinda de Cristo, nenhum olho o verá ainda. Vai ser invisível para as pessoas da terra.
aí sim, ela está dividida em duas partes. Quando Cristo retornar com a igreja, aí sim, todo olho o verá. Mas nós estamos nessa expectativa da volta de Jesus. E isso deve nos motivar a vivermos em santidade, a nos dedicarmos ao serviço de Deus, pois nós sabemos que o Senhor virá buscar aqueles que o esperam. A fé na segunda vinda traz conforto e esperança em momentos de dificuldade e sofrimento. Por quê? Porque nós acreditamos que a vitória final pertence a Cristo e que a restauração completa virá com seu retorno. E além disso, a esperança na segunda vinda não é apenas um evento futuro, mas também, não é? Essa esperança, ela influencia no tempo presente. Isso vai nos motivar a nos purificarmos, a vivermos de acordo com os ensinamentos de Jesus e guardarmos a nossa fé. Então, em resumo, a vinda de Jesus é a esperança que une os cristãos, oferece conforto em meio às adversidades e nos motiva a vivermos de forma digna da fé que nós professamos. Certo? Muito bem, então chegamos à conclusão da lição e ela diz o seguinte: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pecador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as sagradas escrituras. Está aqui então esta terceira lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Hoje foi um arrozinho com feijão, sem muito aprofundamento teológico, mas mais para a parte prática da vida cristã. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta lição, que você tenha aí recebido alegria no seu coração e saber que você deve ser um pregador, uma pregadora da palavra como ela é, certo? A próxima lição, irmãos, é uma igreja cheia do Espírito Santo, lição 4. Que bênção, a igreja cheia do Espírito Santo. Vou terminando por aqui, vou ficando por aqui. Quero agradecer a você que ficou até o final. Espero que a sua vida seja uma bênção e que você possa continuar sendo um aluno abençoado da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Um abraço a todos, que Deus abençoe.